Olá, meu querido, tudo bem? Como é que tá você? Como que você tem passado? Como que você tem encarado a palavra de Deus no que diz respeito ao Evangelho Eterno? Meu querido, nós temos uma problemática muito grande para conseguir colocar na mente de muitas pessoas acerca da Bíblia, acerca dos acontecimentos bíblicos, das profecias, que na verdade já se cumpriram e as pessoas têm dificuldade em entender. Por quê? Porque os futuristas, eles têm muita preocupação com a Bíblia, mas a preocupação deles é esconder a verdade, é ocultar a verdade das pessoas. Nós temos uma palavra do próprio Jesus, uma ordenança, vamos dizer assim, que se a pessoa não olhar detalhe desse versículo, na verdade, dessa ordem, deste mandamento, as pessoas não entendem. Por quê? Porque o segredo está no tempo verbal, na colocação verbal. O segredo está na lógica da palavra. Eu vou ler para você. Este vídeo é para tratar do assunto do Evangelho do Reino, pregado por Jesus e seus discípulos. O Evangelho do Reino, os TJs acham que eles estão pregando. Lê do engano. O Evangelho do Reino não foi pregado por Paulo. O Evangelho do Reino não é pregado pela igreja. O Evangelho do Reino foi pregado por Jesus, seus discípulos, mas tem uma problemática aqui que você não prestou atenção, ou muita gente não presta atenção. Por exemplo, Mateus 24 e 14. Preste atenção no verbo. Olha aqui, Jesus disse assim: esse sermão aqui é com respeito ao princípio das dores. Não é o meio e nem o fim, era o princípio. Qual era o princípio das dores? Que dores que era essa? Era o princípio da grande tribulação, que começou meados do ano 66, e durou até o ano 70, 3 anos e meio, do jeito que a Bíblia fala. Mas 3 anos e meio antes, já foi montado toda a estratégia de como o exército romano iria invadir Jerusalém. Poucas pessoas sabem, e poucas pessoas, ou quase ninguém, gosta de estudar a história das coisas. Mateus 24, versículo 13 e 14. Isso aqui é a respeito da grande tribulação, o princípio das dores. Jesus disse assim, ó: mas aquele que perseverar até o fim seria salvo. O verbo será foi quando ele falou, que era o tempo presente. Eu estou 2000 anos depois dessa fala. Então esse verbo será é seria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu chamo a atenção de você para uma coisa. A salvação eterna que os pregadores pregam, que o corpo físico vai ter, vai viver, vai ganhar, ela seria por perseverança ou seria pela graça? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus.
Se essa salvação aqui fosse essa salvação que os pregadores falam, não seria por perseverança, seria por graça. Mas essa salvação aqui é por perseverança. Lógico, automaticamente. Então essa salvação aqui é a salvação do juízo, é a salvação do princípio das dores. Agora, quando a Bíblia diz aqui, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quem disse isso? Jesus. E que evangelho que ele está falando que seria pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente? O evangelho do reino. Quando Jesus pede aos discípulos, Mateus capítulo 10, para começar a sair pregando o evangelho, ele disse assim: quando vocês chegar na cidade, vocês anunciam que o reino de Deus chegou até vocês. Qual era o evangelho que eles pregaram? O evangelho do reino. Mas eu chamo você para essa problemática. O evangelho do reino era para ser pregado pelos discípulos. Não era por Paulo. Quando você chega no capítulo 9, ao capítulo 10 de Lucas, olha que interessante. Capítulo 10 de Lucas, versículo 9. Curai os enfermos, Jesus mandando os discípulos. A missão dos 70, aqui não era nem dos 12. Tem gente que acha que Jesus só tinha 12. 12 eram os principais. Mas aqui fala a missão dos 70. Versículo 9 do capítulo 10 de Lucas. Curai os enfermos, que nela houver, nela, casa. Curai os enfermos, que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vocês o reino de Deus. Então, o evangelho que eles pregavam era o evangelho do reino. Esse evangelho aqui era para ser pregado pelos discípulos. Pelos discípulos. O evangelho do reino. Mas quando Jesus se ascendeu ao céu, os discípulos perderam 8 anos sem sair para pregar a todo mundo habitável daquela época por causa da lei de Moisés. O templo não tinha caído ainda. Por causa da lei de Moisés, os discípulos não foram aos gentios. Eles só foram pregar para judeus. Mas era a ordem para pregar para todo mundo. Mas os discípulos, por causa da briga entre eles, você vai observar isso a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que é a conversão de Paulo, até o capítulo 15. Você vai ver que do capítulo 9, no capítulo 10 em diante, até o capítulo 15, você só vê briga, você só vê confusão entre os discípulos. Não queriam aceitar Paulo, mas por que que o próprio Jesus, que já tinha ascendido ao céu, mas ele pelo menos é registrado o nome de Jesus. O copista registrou Jesus. Mas eu não acredito que foi Jesus que veio atrás de Paulo, não. Eu acredito que foi o próprio Deus. Porque Jesus tinha terminado ali na sepultura, na cruz. O Cristo terminou ali na ascensão. Ele voltou para lá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o próprio Criador. O copista errou,
ou não sei se fizeram isso com intenção de enganar o povo mesmo. Então, o próprio Deus, ele veio atrás de Paulo. Agora, sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que os discípulos, eles perderam 8 anos, que era para pregar a todo mundo. Então a pergunta é, por que Deus veio buscar Paulo? É preciso você entender isso aqui. Em Gálatas, capítulo 1, Paulo diz aos discípulos naquela reunião que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele para anunciar o evangelho da incircuncisão. Então era da vontade de Deus que o que Paulo fazia perseguindo os cristãos do primeiro século, então era da vontade de Deus. Então Paulo só faltava chegar a hora dele de ser chamado e ser destacado como soldado para pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho conhecido, o evangelho da graça. Então chama aqui uma atenção, querido, que quando Jesus diz, então virá o fim, depois que aquele evangelho fosse pregado como testemunha, então viria o fim. A igreja evangélica prega que o fim é o fim do mundo, o fim da terra. Jesus não disse isso. Jesus disse, então virá o fim. Mas era o fim do quê? A cruz responde. Jesus diz, está feito, está consumado, está tetelestai, está cumprido. Então o fim era o fim daquele aion, não era o fim da terra, porque Eclesiastes 1:4 diz que uma geração vai, outra geração vem, mas a terra vai continuar para sempre. O que termina são as eras, o que termina são os tempos, o que termina é as gerações. E a Bíblia não fala que era o fim da terra, fala que é o fim dos tempos. Então, querido, aí você vai entender por que Deus veio buscar Paulo. Era a hora dele buscar Paulo. Paulo já tinha sendo preservado desde o ventre da mãe para pregar o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Só faltava chegar o tempo de cumprir isso. É assim que eu vejo Deus. Aí você fala, aquele cara é isso, é aquilo, é isso. Você bota um monte de adjetivo ruim e você não sabe que talvez aquela pessoa é uma pessoa que está sendo usada por Deus estrategicamente para que Deus venha mostrar o seu poder. Lembra de Faraó? Aquele que pegou os hebreus e botou uma corda no pescoço e apertou. Deus falou assim, Faraó, sabe por que eu preservei você com vida? Para através de você eu mostrar o meu poder. Ou seja, isso é soberania. Aí muitos ateus que não entendem sobre a soberania de Deus acham que Deus tem que trabalhar de acordo com o pensamento deles. Eles acham que se Deus não trabalhar de acordo com o pensamento deles, esse Deus não existe. E esse Deus não é Deus. Mas desde quando Deus tem que provar alguma coisa para alguém? Deus não sou eu. Deus não é você. Por isso ele é Deus, porque ele é soberano. Ele tem, a soberania para fazer tudo. Então, querido, o evangelho do reino foi pregado ou não? Foi. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18. Romanos 10, 17 e 18. Olha o que diz aqui. Foi sim pregado. Aí você fala assim, Paulo, ele
pregou o evangelho do reino ou o evangelho da graça, da incircuncisão? Você sabia que o evangelho do reino, ele se transformou no evangelho da graça, ou evangelho da incircuncisão, porque os discípulos negligenciaram a pregação a todo mundo? Por isso que Deus veio comissionar Paulo, que não era incluído nem entre os 12 e nem entre os 70. Paulo era o discípulo 82, que 82 não, 12 com 70, 82. Paulo era o 83. Paulo era o 83, não é? Então precisou de um discípulo com o número 83 para ir pregar o evangelho para todo mundo. Ah, mas Paulo pregou? Pregou. Romanos 10, capítulo 10, 17 e 18. Paulo disse sim, que sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. E aí, pregou ou não pregou? Agora você observa Colossenses, não é? Colossenses também, aqui ó. Isso é para você, meu querido, que às vezes fica indagando. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi pregado a toda criatura, foi pregado a toda criatura que há ou que havia debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui ministro. Foi pregado ou não foi, meu querido? O evangelho do reino, que era o evangelho que Cristo e seus discípulos estavam pregando, Cristo, na sua ascensão, comissionou não só os 12, mas também aos 70 para pregar, e eles, ao invés de sair pregando o evangelho do reino, começaram a brigar. Aí Deus falou assim: não, esses aí não vai dar certo. Esses daí não vão pregar o evangelho a toda criatura, não. Eu tenho aqui um outro plano. Eu vou buscar Paulo. Chegou o tempo de eu buscar Paulo. Porque Paulo já tinha sido separado desde o ventre da mãe. Só precisava chegar o tempo dele, só faltava isso. E Deus veio ao encontro de Paulo. Capítulo 9 de Atos. Então, quando Deus veio, comissionou Paulo, você é o oitavo, como é que é? O 83º, né? O 83. Então, Deus só tinha ali 82, 12 mais 70. Aí, Paulo, o 83º, ou 83. Aí Deus falou: tá resolvido, é você mesmo. Você tem chance, você tem condições, você tem conhecimento, você é poliglota, você... vamos lá, chegou a sua hora, Paulo. Você foi preservado desde o ventre da sua mãe, mas agora chegou a sua hora. Aí, o acontecimento que precisava acontecer era o juízo. Mas o juízo do ano 70 não poderia acontecer antes do evangelho ser pregado a toda criatura. Por que você acha, minha criaturazinha, que o juízo chegou no ano 70? Por causa do evangelho que foi pregado para toda criatura. O juízo do ano 70 não poderia acontecer se não houvesse a pregação do evangelho a todo mundo. Não é o mundo de hoje, criatura. O evangelho que a igreja prega hoje não tem nome. Não é evangelho do reino, não é evangelho eterno. A igreja não prega evangelho eterno. Quem fala sobre o evangelho eterno é quem entendeu o evangelho eterno. Cláudio Mendes, Alberto Lírio e outros alguns que estão entendendo e chegando. Irmãs que estão aí pregando o evangelho, pregando não, vamos dizer, difundindo, ou nós estamos propagando. Não é pregação, nós não ganhamos ninguém para Cristo, essa época acabou.
todos me conhecerão. Deus disse, né? O Apolo diz que todos conheceriam Deus sem a necessidade de um líder, sem a necessidade de um pastor, de uma denominação. Esse negócio de denominação, isso é balela, tá? Isso aí você não precisa disso. Só que você bota na sua cabeça que você precisa. Todo mundo tem acesso à Bíblia. Queridos, vou falar uma coisa para você. Ou você acredita nisso, que está escrito, ou sabe o que você faz? Você pega isso aqui, ó, a Bíblia, faz isso aqui, ó, coloca numa sacola, ó, e joga no lixo. Ou você acredita nisso aqui, ou você pega esse exemplar bíblico que você tem e joga fora. Por que você tem a Bíblia na sua casa ainda? É para enfeitar a sua estante? É para enfeitar a sua escrivaninha? É para enfeitar a sua mesa, o seu armário? Dessa aqui, ó. Desse exemplar. Claro que essa aqui é uma delas. Dessa aqui, eu tenho 27. Mas todas elas eu estudo. Todas eu estudo. Sabe por quê? Chega de ser enganado pelo sistema religioso. Quero mais isso não. Eu quero estudar e quero passar para vocês a minha forma de entender a Bíblia do Evangelho Eterno. Paulo foi o pregador do Evangelho da Graça, o Evangelho da incircuncisão, porque os discípulos, ao invés de pregar, eles começaram a brigar entre si. Eu não vou dar spoiler para vocês aqui não, mas vocês querem entender o que eu estou falando? Estude Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 10 até o capítulo 15. E você vai ver que no capítulo 15, que para a confusão, acaba a briga e eles decidem o que nas assembleias dele? Nós resolvimos uma coisa. Nós vamos pedir a vocês que só evite de comer carne sufocada e outras coisas mais. O resto vocês podem fazer. Aí começaram, mas depois da convenção de Paulo, queridos. Você tem que entender a Bíblia. Esse foi o motivo. Por que o juízo chegou no ano 70? Porque Paulo disse que ele, como ministro daquele evangelho que a ele foi designado, ele pregou a toda criatura que havia debaixo do céu. Refute se você quiser, mas não conseguirá. Tchau, Deus abençoe.